Olá, pessoal, vamos continuar a nossa aula de furto e agora já estamos encaminhando para o final da análise do artigo 155, conforme estabelecido pelo Código Penal, tá? Já analisamos todas as figuras, né, conforme a disposição legal. Agora eu quero trazer para vocês, inclusive, para deixar a informação, né, completa, que nós temos a previsão no parágrafo 4º, né, do parágrafo 4º C, que foram causas de aumento de pena, tá? Incluídas em recentes reformas, tá? Então, percebam que a pena prevista no parágrafo 4º B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se e aí traz causas de aumento de pena. Primeira coisa, o que é isso aqui? Quem estiver também acompanhando com o Código Penal, com o VADMECUM, já faz uma flechinha, faz uma anotação. Que essa causa de aumento aqui, do parágrafo 4º C, ela vai ser aplicável para a segunda hipótese do furto superqualificado. Só para a hipótese do furto superqualificado quando praticado pela fraude com dispositivo eletrônico. Então, primeira coisa que tem que ficar clara aqui, tá? Essas causas de aumento vão ser dirigidas para a hipótese de furto que foi praticado mediante a fraude com utilização de dispositivos eletrônicos, tá? Então, muita atenção com isso aqui. Já faz uma observação aqui, tá? Já façam essa observação. E aí nós temos as seguintes causas de aumento, né? 1/3 a 2/3 se crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Claro, porque aí vai ficar ainda mais dificultoso, existe uma especial, né, reprovabilidade da conduta, então justifica a causa de aumento. E também aumenta-se de 1/3 ao dobro, tá? 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Pessoal, aqui eu aposto com os senhores, porque ainda é algo novo, né? Ainda está sendo trabalhado até alcançar os tribunais superiores, né? Isso vai levar ainda um tempinho, mas aqui eu aposto que nós vamos ter uma discussão com relação a isso aqui ser uma causa objetiva de aumento, né? Porque, claro, às vezes a pessoa vai fazer o furto mediante a utilização desse dispositivo eletrônico, ela não sabe se quem está do outro lado, né, vai ser idoso ou vulnerável. Mas, então, eu acho que a questão aqui vai ser a discussão sobre isso ser objetivo ou não. E eu creio que com certeza, assim, eu não tenho, né, creio com certeza, mas provavelmente, né, o que vai se entender é que sim, é uma causa de aumento objetivo. A pessoa, o agente, não precisa saber que vai estar se dirigindo a um idoso ou um vulnerável. Até porque aqui a ideia é uma proteção especial da norma penal com relação a essas categorias, né? Atenção ainda, pessoal, que nós temos, né? Calma que o furto não acabou. Calma, o furto não acabou, não ia acabar assim, né? Então, nós ainda temos 3 parágrafos importantes que a gente precisa fazer a leitura para deixar bem claro, tá? Parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior, tá? Então, muita atenção nisso aqui, porque nós temos também uma hipótese de um furto, né, super qualificado aqui, que é de 3 a 8 anos, se for subtração de veículo para, digamos assim, um tráfico de veículos, né? Transnacional ou transinternacional, tá? Muito cuidado com isso. E aqui, pelo menos, no estado, olha que interessante, né? Nós tivemos uma operação, inclusive, bastante relevante, que se identificou, nós começamos a identificar no Ministério Público muitos inquéritos vindos justamente de furto de um modelo de veículo, que era do Jeep Compass, e todos vinham do Rio de Janeiro. Eram modalidades que vinham, eram carros que nós encontrávamos aqui na PRF, que vinham modelos Compass do Rio de Janeiro, com placa do Rio de Janeiro. Então, a partir dessa identificação de inquéritos que vinham, né, sempre, foi desenvolvida uma operação e se identificou uma quadrilha, enfim, então foi algo bem bacana que saiu
numa atuação conjunta da polícia com o Ministério Público. Mas foi só um exemplo, né? Até para os senhores não esquecerem, ajuda a fixar. Nesse caso, era furto qualificado nessa hipótese do parágrafo 5º, tá? Porque eram veículos furtados lá no Rio de Janeiro e que vinham e se destinavam ao estado do Mato Grosso, tá? Bom, parágrafo 6º, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido, tá? Já está morto, ou seja, abatido, ou dividido em partes, tá? No local da subtração. Então, aqui é o abigeato, tá? Aqui é o abigeato, tá? E parágrafo 7º, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Se a subtração for de substâncias explosivas, lembra que nós trabalhamos isso aqui? É diferente de furto mediante o emprego de explosivos. Aqui é substância explosiva que é o objeto do furto, tá? E não é hediondo. Conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos, olha que maravilha, terminamos o quê? A análise legal do artigo 155, tá? Então, aqui nós terminamos a análise legal do artigo 155. Não esqueçam das dúvidas que quiserem, podem compartilhar. E agora nós vamos fazer o seguinte... senhores, não tem como nós trabalharmos hoje em dia direito penal e direito processual penal sem adentrarmos nas decisões do STJ, né? Pelo menos STJ e STF é preciso estar atento semanalmente ao conteúdo que tem sido veiculado. E o STJ, tá? O que eles têm feito? Além das súmulas, né? Além do tema repetitivo, do recurso repetitivo, o que nós temos? O STJ tem feito enunciados em tese. São o quê? São enunciados que vêm de decisões já reiteradas, tá? Então, assim, diversas decisões reiteradas no mesmo sentido, eles estão veiculando em alguns enunciados, tá? E, inclusive, eles publicam esses enunciados de forma dividida por matérias, tá? Bem interessante. Isso facilita o estudo, tá? Isso facilita bastante o estudo e a compreensão da matéria. Então, já fica a dica para quem estiver aí trabalhando até nas outras disciplinas, né, nas outras matérias de penal, processo penal, que não sejam comigo, fica a orientação, façam a leitura, busquem no site do STJ os enunciados em tese, que para concurso público é essencial, tem saído muitas questões dos enunciados, né? E na prática, então, nem se fala. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nesse nosso tempo final, vamos analisar alguns enunciados em tese do STJ que vão nos ajudar e vão complementar o nosso estudo, ok? E podem ficar tranquilos, eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse conteúdo todo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão do rompimento, olha aqui. O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto. Então, aqui é exatamente aquele exemplo que nós trabalhamos, né? No qual o agente, né, o meliante, ele quer furtar o que está dentro do carro. Ele quer furtar o tablet, ele quer furtar o iPad, ele quer furtar aquele iPhone de última geração, tá? Então, ele quer furtar o que está dentro do carro. E aí, ele quebra o vidro do carro para alcançar este bem. Então, nessa hipótese, nós estaremos tratando de furto qualificado. Diferente é a hipótese de o agente querer, por exemplo, furtar o próprio carro, tá? Furtar a própria moto, por exemplo, e destruir, né? Por exemplo, ele acaba destruindo ali a parte da chave para poder levar a moto, ele pode destruir o vidro para levar o carro. Se ele está objetivando levar o próprio carro, então essa destruição é da própria coisa, e aí não vai qualificar o furto, tá? Então, já é um entendimento bastante consolidado e justamente está aqui no enunciado em tese do STJ, tá?
Pessoal, com relação aqui também algo importante, ó, no furto qualificado, quando a gente fala de furto qualificado mediante utilização de chave falsa, né? Não é só, o que o STJ disse aqui, não é só a chave falsa em si, né? Utilizar uma chave similar que é falsa para poder abrir o bem. É qualquer dispositivo que faça às vezes de uma chave. E aí, nesses precedentes aqui, inclusive, ele diz o quê? Inclusive aquela chave nicha. Já ouviram falar da chave nicha? É muito comum os presidiários fazerem nicha dentro do estabelecimento prisional, né? Colocar qualquer tipo de lâmina, de pontinha, né? Coloca dentro de um pedaço de madeira, eu já vi até dentro de pedaço de pedra, né? E faz uma amarração ali para poder ficar semelhante a uma faca, um canivete e poder cortar, abrir, enfim. Então, até a chave nicha, às vezes, é possível você conseguir, né, fazer alguma situação ali. Qualifica também o furto. Tá? Qualifica também o furto, é exatamente o que diz o STJ, tá? Então, cuidado com isso. Pessoal, aqui o ponto 5. É possível o reconhecimento do privilégio, tá? Então, vamos lembrar do furto privilegiado, que é de pequeno valor a coisa, né? Agente primário, no qual o juiz pode tomar 3 possibilidades, né? Então, é possível o privilégio no caso de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa furtada, né? E a qualificadora for de ordem objetiva. E aí é por isso que quando nós estudamos, né, o 155, parágrafo 4º, inciso 2, que eu falei para vocês, façam circulem aí o inciso 2º, que fala do abuso de confiança e da fraude. Porque nessas hipóteses, como a qualificadora ela tem uma natureza subjetiva, não vai ser possível a aplicação do privilégio. Tá? Ainda que seja um agente primário e de pequeno valor a coisa, mas se o furto foi praticado com abuso de confiança, né, ou fraude, então não vai ser possível a aplicação do privilégio, tá? Muita atenção com relação a isso, ok? Pessoal, além disso, a prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica uma especial reprovabilidade do comportamento inaplicável o princípio da insignificância. Em tese, porque aí nós temos um próprio entendimento do STF que acabou mitigando esse enunciado e aplicando a insignificância em casos dessa hipótese, em casos em que haja um furto qualificado, com rompimento de obstáculo, escalada, destreza, concurso de agentes, enfim, qualquer das hipóteses ali de furto qualificado, tá? Então, muita atenção com relação a isso. E o princípio da insignificância, aí nós estamos falando da insignificância e não do privilégio, deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor. Então, claro, né, pessoal, vamos aqui a essa hipótese. Percebam que se o agente, né, a gente tem que olhar aqui, chega o inquérito e a gente observa o quê? O agente é primário, tecnicamente primário, né, e o valor é pequeno, é de pequeno valor a coisa furtada nos termos ali do furto privilegiado. Pessoal, até a pessoa passar a ser reincidente, né, ter ali essa mudança de status, pode ser possível que o agente pratique diversos crimes de furto e que, em tese, seriam privilegiados, né? Só que, ao observar que, né, o juiz, ao observar que ele faz, que o agente faz disso seu meio de vida, então ele não pode ficar aplicando privilégio para todos, né? Aqui eu tinha um agente, né, um réu, o Neguinho do Blindex, tá? Eu lembro do apelido dele, o vulgo dele, Neguinho do Blindex. Pessoal, ele praticava diversos furtos, só que nesse caso era inclusive com destreza, que é justamente o blindex, porque ele assaltava, ele furtava lojas à noite, porque ele tinha uma destreza para abrir o blindex das lojas, impressionante, impressionante, tanto que o nome dele era Neguinho do Blindex, né? Só que o mais interessante é o quê? Ele furtava coisas pequenas,
eram valores pequenos. E aí a maioria deles, a gente ia observar a ficha do neguinho do blindex e às vezes eu olhava assim, ele era tecnicamente primário ainda, só que tinha diversas ocorrências, né? Então, nessa hipótese, não é possível, tá? Não é possível. Percebam que aqui a qualificadora era objetiva pela destreza, né? Mas não é possível aplicar o privilégio porque era o meio de vida dele, tá? Era 2, 3 páginas de antecedentes com relação a isso, mas que ainda não tinha transitado julgado, enfim. Então, tecnicamente, ainda seria possível pensar. No final, quando eu saí dessa outra comarca, ele já estava condenado. Mas, no início, ainda era possível pensar na aplicação do privilégio, só que não dá, porque era o meio de vida dele, tá? Então, é isso que diz esse enunciado do STJ, tá bom, pessoal? Então, nos vemos no último bloco, continuando a análise dos enunciados do STJ.